Primeiro, queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui um pouco sobre o método Kovačić, agradecer a Renata, né, pelo convite e tudo mais. Bom, deixa eu apresentar um pouco eu e a organização, né? A organização chama AMK, a associação chama Associação Estevão e Maria Kovačić, é uma organização sem fins lucrativos que nós criamos para cuidar e gerenciar do correto uso do método Kovačić, que é essa terapia natural extremamente eficiente contra o câncer, que eu vou apresentar para vocês hoje. Meu nome é Daniel, eu sou bisneto do Sr. Estevão e me juntei com outros familiares da família Kovačić para poder criar essa organização. Vamos lá. O que é o método? Seu Estevão é a pessoa que desenvolveu toda a terapia, Estevão Kovačić. Isso foi lá nos anos 50, mas no final dos anos 40, começo dos anos 50, que ele desenvolveu o método Kovačić. Eu vou explicar, então, um pouco sobre a terapia, depois eu vou falar alguns casos, depois eu entro em perguntas e respostas, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, é importante, pode perguntar, tá? Daí, se for melhor responder na hora, eu respondo na hora, se não, respondo um pouco depois, tá bom, pessoal? Uma coisa importantíssima a dizer antes, a terapia é extremamente simples, tá, pessoal? Ela tem um oferecimento gratuito. Então, quando a gente junta essas duas frases numa só, né, uma terapia simples e gratuita, a tendência é que as pessoas não deem valor, né? Porque, principalmente quando a gente está falando em câncer, que é uma doença extremamente complicada, tratamentos caríssimos, a gente vem com e que não resolve a situação, né? Se a gente olha as estatísticas, né? A gente vê que não resolve a situação, de repente vem uma pessoa, uma organização com uma terapia que é extremamente simples e gratuita, naturalmente que é difícil de entender que isso funcione, mas eu convido vocês a prestarem atenção, né? Se darem a oportunidade de conhecer, porque realmente faz a diferença essa terapia, tá? Bom, vamos lá. Por que ela faz a diferença? É uma questão de como nós olhamos a origem da doença, tá? Inclusive, se você não sabe a origem de um problema, a origem de uma doença, você nunca consegue encontrar uma solução para isso, né? Uma solução para essa doença, uma solução desse problema. E o método Kovačić é extremamente eficiente, por quê? Porque nós temos uma visão muito específica sobre a origem. Qual que é? Para nós, existe uma única origem para câncer, tá? Diferente da alopatia, que existem centenas, milhares de origens para os cânceres, né? Porque para nós é uma origem e um câncer, não existe mais. Subsolo tem água, né, pessoal? Tanto que quando o pessoal mora no sítio, eles cavam o poço para poder pegar aquela água para tomar, né? Então, quando aquela água que está no subsolo, ela é contaminada com fezes, ela passa a ter uma vibração que é nociva ao organismo vivo, né? E quando eu falo organismo vivo, pessoal, estou me referindo ao ser humano e animais também. Da mesma maneira que um ser humano adoece de câncer, o animal adoece de câncer também, tá? Quando o organismo vivo se expõe prolongadamente a uma vibração, essa vibração nociva que vem do subsolo, vai adoecer de câncer. Como é que funciona? Quanto tempo eu preciso ficar exposto a isso para adoecer de câncer? No caso do ser humano, ele precisa ficar 2 anos de forma rotineira exposto a essa vibração que vem do subsolo, né? Então, normalmente, ele é exposto a essa vibração nos locais que fica muito tempo parado em relação ao solo. De uma forma simples, quais são os locais que normalmente as pessoas adoecem? Onde adoecem? Cama, né? Todo mundo fica aqui ali na cama, no local de dormir de 4 a 8 horas por dia. Se eu toda vez, por exemplo, embaixo da minha cama está passando essa vibração nociva, essa água contaminada com fezes, e eu deito na minha cama, então toda vez que eu deito na minha cama, são 4 a 8 horas recebendo essa vibração nociva. Depois de 2 anos eu dormindo neste local, né, não nessa cama exatamente física, mas nessa posição que a cama está, 2 anos dormindo ali, recebendo essa vibração, a doença aparece de forma física no meu organismo, né? Nas formas de tumor, ferida, disfunção do órgão, né? Eu falei cama, pessoal, mas pode ser qualquer local parado em relação ao solo.
Então, os 3 principais é cama, cadeira de trabalho. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, em escritório, você costuma ficar, a pessoa costuma ficar ali 6 horas, 8 horas sentado na cadeira, e a cadeira parada em relação ao solo, tá? E isso aí vale para qualquer outra profissão. Às vezes tem a profissão, mas eu faço gestão de estoque, então eu fico na minha mesa e vou lá no depósito, eu fico na minha mesa e vou no depósito. Não importa. Se você contar quantas horas eu passei sentado naquela cadeira, naquele dia, naquele local, vai dar 1, 2, 3 horas, já é o suficiente, tá? E o outro local é cadeira de descanso, né? Então, às vezes, tem uma cadeira que eu sento para assistir TV, ler um livro, uma cadeira na varanda que eu sento todo dia lá para dar uma descansada. Então, locais em rotina. O que acontece? 2 anos parado, recebendo essa vibração ali, né? De forma rotineira, a doença aparece nas formas clássicas, tumor, ferida ou disfunção do órgão. Mas para nós, pessoal, o câncer não é o tumor. O câncer para nós não é a ferida, né? O que é câncer para nós, então? Câncer para nós é um agente, é uma coisinha, pessoal, que fica próximo à região do coração e próximo à região do baço. Quando você começou esse período de 2 anos de exposição a essa vibração nociva que vem do subsolo, esse agente surge aqui no organismo e vai ficar quietinho. Passado 1 ano, mais ou menos, esse agente começa a causar algumas disfunções ao organismo. O que acontece? Depois de 1 ano de exposição, uma pessoa normalmente costuma sentir uma indisposição anormal, a pessoa começa a sentir dores pelo corpo, começa a acordar mais cansado que foi dormir, né? São aqueles pequenos sinais que já levantam um alerta na pessoa de que algo está errado, e normalmente é quando ela começa a procurar um médico. Então, ela vai no primeiro médico, o médico faz um monte de exame, não acha nada, e costuma dizer, isso é estresse, isso precisa descansar, né? Precisa entrar melhorar a sua rotina de vida, e a pessoa até faz isso, mas os sintomas continuam crescendo e ficando mais graves. Vai no segundo, terceiro, até que chega no 4º médico, o médico fala, você tem câncer na próstata, ou você tem câncer na mama. E a pessoa até fica brava, às vezes, porque ela já está sentindo isso há algum tempo, e os médicos não achavam. Se tivesse achado antes, teria sido melhor. Não, pessoal, isso é um pensamento errado. Por quê? Porque para o médico, câncer é o tumor. Então, enquanto não aparecer um tumor físico, ele não pode fazer um diagnóstico. Só que nós sabemos o quê? Que quando aparece o tumor físico no seu organismo, já faz 2 anos que você está exposto a essa vibração, essa doença está trabalhando no seu organismo, né? Então, o que acontece? De uma forma resumida. Começa a se expor a vibração no seu subsolo, aparece o agente. 2 anos depois, esse agente se manifesta de uma forma física no seu organismo, né? Porque o que acontece? Passou 2 anos, o agente tem a força suficiente, ele consegue ter a força suficiente, né? Acumula uma força suficiente para se manifestar fisicamente. Aí sim, ele aparece na forma de tumor, na forma de ferida, na disfunção de um órgão, né? E para nós, câncer é um só, que é esse agente. E se o câncer é um só, que é esse agente, por que, por exemplo, tem um tumor no cérebro? Por que eu tenho uma ferida no meu braço? Por que eu tenho um tumor em qualquer outra parte do meu corpo? O agente, pessoal, normalmente ele aparece pela primeira vez, né? Ele aparece na parte mais frágil do organismo dessa pessoa. Então, vamos pegar por exemplo, do fumante, né? É o mais ilustrativo que tem aqui, né? Para exemplificar isso. Qual que é a parte mais frágil no organismo de um fumante? É o pulmão, é todo o sistema respiratório, principalmente o pulmão. Então, passou 2 anos de exposição àquela vibração nociva no subsolo. O agente tem a força suficiente para se manifestar. Onde vai se manifestar? No pulmão ou em qualquer parte do sistema respiratório. Por quê? Porque ali está mais frágil, né? Então, ele aparece ali pela primeira vez. Se você pegar o exemplo das mulheres, qual que é a parte mais frágil no organismo das mulheres? É a mama, os órgãos reprodutores. Por isso, a primeira manifestação de câncer nas mulheres, normalmente é nessa área. Por isso que a taxa, né, de incidência de câncer nessa região é muito alta para mulheres. Câncer de próstata, né?
que é o mais comum entre homens com 50 a 60 anos. Por quê? Porque a próstata é a região sensível no organismo dos homens ali perto dos 50 a 60 anos. Por isso que é uma alta incidência. O órgão é frágil, a doença aproveita para aparecer lá pela primeira vez. É sempre isso, pessoal. Para nós não existem tipos de câncer. É câncer, que é o agente. E ele se manifesta normalmente sempre na parte mais frágil do organismo, né, na forma física. Tá? Vamos lá. Isso é como adoece. Né? É importante entender o processo de doença, de adoecimento, por quê? Para a gente saber como tratar. Tá? Porque o que o método Kovačić faz? O método Kovačić ele não trata tumor, pessoal. No método Kovačić a gente não vai lá e trata o tumorzinho, a feridinha, a disfunção do órgão. A gente faz o quê? O que precisa ser feito para curar uma pessoa de câncer? Primeiro, você tem que tirar a vitalidade do agente. E segundo, tem que tirar a pessoa do contato com aquela vibração que vem do subsolo. Isso é o que é preciso ser feito para curar uma pessoa de câncer, tá? De acordo com o método Kovačić. E para isso, para fazer essas duas coisas, nós temos algumas técnicas, né, que eu vou explicar agora. Nós utilizamos duas peças metálicas, né? Uma é chamada de U e a outra é chamada de acelerador, que é essa pecinha aqui. E tem uma terceira que é o isolante, que bloqueia essa vibração que vem do subsolo, tá? Como é que funciona a terapia? Você pega o U, põe no ombro da pessoa, assim, mas normalmente a gente põe aqui por baixo da camiseta, né? Fica assim. O acelerador a gente pega e põe na mão da pessoa, assim. Pode ficar aberta, fechado, não tem problema, não precisa fazer força nada. A pessoa fica assim por 20 minutos, é uma sessão. A terapia consiste em fazer uma sessão por 3 vezes, espaçado uma semana. Então, se hoje é segunda-feira, eu fiz a primeira, na próxima segunda eu faço uma segunda sessão, na outra segunda eu faço uma terceira sessão, depois disso faço uma sessão por mês, até completar 1 ano, tá? O que está acontecendo? O que acontece quando eu coloco essas duas peças metálicas aqui junto ao meu corpo? No ambiente existe uma energia natural que o seu sistema chamava de energia cósmica, tá? Não se prendam ao nome, tá, pessoal? Esse é o nome que o Sr. Esteban deu. Essa é uma energia natural que está aí, está no mundo todo, e provavelmente vários cientistas, várias pessoas utilizam essa energia de formas diferentes, com nomes diferentes. O Sr. Esteban deu o nome de energia cósmica. Esses metais, eles funcionam mais ou menos como se fosse um rádio. Então, quando você sintoniza uma rádio, né, põe no 101.7, ele vai captar aquela frequência, e eu vou começar a escutar aquela voz, aquela música que vem da rádio. Isso aqui é a mesma coisa. Esses metais têm uma característica natural que, quando tem essa combinação de metais, eles começam a captar essa energia natural. Essa energia natural, ela entra no meu organismo, o que ela faz? Ela tira a vitalidade do agente, permitindo o quê? Que o corpo volte a funcionar normalmente. E a partir daí, o que acontece? O próprio corpo, através das suas características naturais, ele começa o processo de recuperação e de regeneração deste organismo, né? Então, o que nós fazemos, o que é? O que o método Kovačić faz? Ele dá condições ao organismo de funcionar corretamente, o próprio organismo faz a recuperação. Então, aqui, pessoal, não tem milagres no método Kovačić, né? Por quê? Porque tudo é o corpo. E por isso, na verdade, todo o possível resultado está ligado justamente a esse ponto. Por quê? Nossa expectativa com o método Kovačić é o quê? Que a doença pare no estágio que está. Você tirou a vitalidade do agente, você não está mais exposto à vibração que vem do subsolo, o seu corpo, a doença para de evoluir. A doença não tem mais o que está alimentando para evoluir, mas ela continua com o que está lá. Aquele tumorzinho, ele não desaparece do dia para a noite. O que acontece? O corpo precisa começar a trabalhar, quando começa a voltar a trabalhar normalmente, ele começa a cuidar disso. Então, a primeira expectativa é que a doença pare naquele estágio. E daí nós temos 2 possíveis resultados que nós queremos. Tá? A curto prazo, o que nós queremos a curto prazo? Nós queremos ver uma mudança na qualidade de vida da pessoa. O que é essa mudança de qualidade de vida? Nós colocamos 4 critérios, que é
diminuição de dor, aumento da disposição física, melhora na qualidade de sono e melhora na aceitação da alimentação, tá? São os 4 pontos que nós vemos melhores todos. Não importa se o estágio da pessoa é uma pessoa com recém-diagnosticado, primeiro diagnóstico, ou uma pessoa considerada caso terminal. Todas essas pessoas vão ter algum tipo de melhora nesses 4 pontos. Claro que nós percebemos o quê? Quanto pior for a condição física da pessoa, maior vai ser a diferença notada. E o que a gente pode esperar? Por exemplo, se a pessoa tem muita dor e está tomando morfina a cada 4 horas para diminuir essa dor, a gente vê que depois de 1, 2 dias, a pessoa começa a tomar, a dor começa a diminuir, ela começa a tomar morfina só a cada 8 horas. Daqui a mais alguns dias, começa a tomar uma dose a cada 12 horas, dali a pouco uma por dia, né? Vai passando os dias, vai passando as semanas, vai diminuindo a necessidade de tomar morfina, porque o corpo vai se recuperando, o nível de dor vai diminuindo. Alimentação, pessoal. Muito paciente oncológico, ele não consegue se alimentar corretamente, né? Quer queira por causa da doença em si, quer queira por tratamentos que sejam agressivos e acaba atrapalhando a pessoa nessa questão de alimentação. Então, se a pessoa começa o método Kovačić e ela, por exemplo, consegue tomar 3 colheradas de sopa, quem espera? Daqui uma semana, aí esteja tomando meia tigela de sopa. Mais uma semana, uma tigela inteira de sopa, né? E é isso, pessoal. Então, assim, o que a gente espera é o quê? Pequenas mudanças mais contínuas e crescentes, tá? Então, se nesses 4 pontos a pessoa estiver tendo melhoras, mesmo que sejam pequenas, mas crescentes, desculpa, pessoal, essa melhora acontece entre o quê? Entre o primeiro dia, você fez a sessão, no mesmo dia você já sente melhora, até 1 mês e meio. Normalmente, quando a pessoa está fazendo corretamente o método Kovačić, seguindo à risca todas as orientações, normalmente quando chega a 1 mês e meio de terapia, já é outra pessoa. Sim, a qualidade de vida dela está muito melhor, tá? Depende de alguns fatores, mas normalmente é isso que acontece. Então, ok, esse é o primeiro benefício. Qual que é o segundo benefício? Se esses 4 pontos estão tendo melhoras contínuas e crescentes, nós sabemos que a terapia está seguindo seu rumo desejado, e a gente vai chegar no segundo benefício, que é o quê? É uma mudança na manifestação física da doença. O que é isso? Por exemplo, pode ser uma mudança nos marcadores tumorais, nos exames de sangue. Então, por exemplo, o PSA, pessoal, é um marcador tumoral que é usado para câncer de próstata, para verificar, né? E não diagnostica. Ele é um indicador, né? Então, normalmente, se o PSA, que é esse exame de sangue, ele está 4 ou acima, é um indicativo de câncer de próstata. Se está abaixo disso, é indicativo de normalidade. Então, o médico faz vários exames para diagnosticar o câncer de próstata, entre eles é esse. E depois que tem o diagnóstico, ele utiliza o PSA para fazer o acompanhamento. Então, conforme ele está alto, é indicativo que a doença está ativa no organismo, tá? Então, imagina, por exemplo, que a pessoa chega com 10 de PSA. A gente sabe que dali um pouco, esse exame vai cair para 6, né, vai cair para 7, até entrar dentro da normalidade, né? O PSA em específico, assim como alguns outros tipos de manifestação, é rápido, tá, pessoal? Em 1 mês você já vê diferença, né? Normalmente, para manifestação física, mudança na manifestação física da doença, do tumor, ou qualquer que seja, normalmente é ali por volta de 3 meses de terapia. Mas a próstata, mama, pele, esses órgãos que são mais tranquilos, digamos assim, é mais rápido, né? Então, o PSA está em 10, depois de 1 mês, normalmente já está lá em 6, 5, né? A gente tem bom, os casos deixa para depois, né? Não vou falar agora que cabe mais aqui. Caso de mama, por exemplo, a pessoa tem um tumorzinho, depois de 1 mês, esse tumorzinho diminui radicalmente ou desaparece completamente, tudo depende muito do organismo, né? Qual é a outra manifestação? Esse tumor, ele pode diminuir, tá? E esse tumor, ele pode desaparecer.
Isso depende do quê? Depende muito de como a pessoa está hoje, né? Lembra que eu falei que a doença para naquele estágio? Então, se eu começo a fazer o Covatic logo no começo da manifestação, meu organismo está forte ainda. Agora, se eu deixo para começar a fazer o Covatic lá, quando eu já sou considerado no caso terminal, meus órgãos estão parando de funcionar, meu organismo está diferente, o tempo de resposta é diferente. Então, todo possível resultado, pessoal, depende muito do quê? Do órgão afetado e do dano causado a esse órgão. Por quê? Porque daí a gente sabe se o organismo vai ter condições de regenerar, né? Eu falei da pele, né? Então, imagina que meu câncer veio com uma feridinha aqui na pele. Quais são as características da pele? A pele, ela tem uma regeneração rápida, tem uma regeneração muito boa e não é vital, né? Se eu corto aqui, eu não vou morrer. A não ser que pegue uma infecção, mas enfim, um cortezinho aqui não vai me matar, né? Agora, imagine. Então, assim, a gente tem excelentes expectativas quando o câncer é de pele, mama, próstata e outros, né? Agora, imagine que meu câncer veio, o outro lado da moeda, né? Imagine que meu câncer veio como um tumor no pâncreas, no pulmão. Esses órgãos são o quê? Eles têm uma outra capacidade de regeneração, tem uma outra velocidade para ter essa regeneração e são extremamente vitais, né? Então, assim, é uma outra complicação, tá? É uma outra questão. Então, a gente tem que entender isso antes de começar. Mas, pessoal, a gente está acostumado a ver sempre melhoras em todos os casos, na qualidade de vida, e mesmo recuperação, a gente está acostumado a ver muita recuperação de pessoas consideradas casos terminais. Lógico que é um pouco mais difícil e também depende de uma série de fatores do que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Mas a gente já viu e costuma ver diversos casos desse tipo, tá? Vou dar alguns exemplos, né? Alguns casos, porque geralmente os casos ilustram melhor, né, toda essa teoria que eu estou falando. Se estiver indo muito rápido, pessoal, né, é porque eu não estou acostumado a fazer palestra online, então eu acabo, às vezes, me perdendo um pouco aqui acaba indo muito rápido, que eu acho que está demorando. Enfim, o tempo aqui é meio diferente, né? Bom, eu vou mostrar aqui alguns casos para vocês, vou falar de alguns casos, né? Por exemplo, de mama. Tinha uma moça, que é uma colega de um tio meu, ela descobriu 2 pontos de câncer na mama esquerda. Isso foi em 2006. Não, foi mais ou menos 2006, 2007. Não, desculpa, 2012, mais ou menos. Que agora fez 8 ou 9 anos agora. Ela descobriu esses 2 pontos de câncer na mama. Ela foi no médico, e o médico não, foram 3 médicos, e os 3 médicos disseram que o caso dela era um caso terminal, que ela iria morrer derivado desse câncer, né, que não tinha cura, não tinha o que fazer. E aí eles propuseram um monte de tratamento e ela não quis fazer, né, porque se você está dizendo que eu vou morrer, por que eu vou ficar fazendo tudo isso de tratamento? Por que eu vou agredir toda esse pouco de saúde que eu tenho aqui sobrando nesse fim de vida, né, para não chegar a lugar nenhum? Se é para morrer, então vamos morrer com qualidade de vida. Foi o que ela pensou, tá? É importante dizer, pessoal, que a gente jamais interfere na conduta médica da pessoa. Se a pessoa quer fazer método Kovacic e quer fazer uma quimioterapia, ela pode. Se ela quer fazer Kovacic, uma acupuntura, ela pode, né? O que a gente diz a respeito disso? Tudo que for benéfico e fortaleça o organismo é muito bem-vindo, tá? O Kovacic, ele funciona por si só, né? Ele é, digamos, autônomo, fugiu a palavra agora, ele funciona por si só, ele não precisa de outras terapias, outros tratamentos para alcançar o resultado, tá? Mas se a pessoa quiser fazer qualquer coisa que fortaleça o organismo, com certeza a caminhada vai ser mais rápida, tá? Vai ser talvez até um pouco mais curta, tá? Então ela decidiu não fazer nada e tinha uma pessoa que ela conhecia que estava fazendo Kovacic e ela decidiu fazer o Kovacic, né? E parou de fazer exames, parou tudo, ela foi um pouco radical. Depois de algum tempo ela voltou a fazer exames, aquele tumorzinho estava com... Era 4 milímetros, se não me engano, tinha diminuído para 2 milímetros, né?
os dois, né? Acho que um deles chegou a desaparecer, outro diminuiu. Mas, assim, resumindo, depois de 8 anos, 9 anos, ela não fez nenhum procedimento, esses tumores todos diminuíram, né? E ela está com saúde perfeita, está ótima, os médicos não entendem o que aconteceu com ela, né? Ela foi uma pessoa que fez a terapia muito certinho, muito correta, teve todos os resultados, né? Um outro caso, por exemplo, de câncer de mama também. Essa era uma namorada de um colega meu, ela estava ela era jovem, tinha 20 e poucos anos na época, né? Ela tinha um tumorzinho aqui na mama. E daí ela teve o diagnóstico, marcou a cirurgia, um mês depois, mais ou menos, um mês e pouco, e começou a fazer o método Kovacic. Daí, quando ela fez a primeira sessão, a gente pediu, não fica tocando aí, né? Porque o pessoal faz uma coisa hoje, e chega amanhã e já espera que acabou, que desapareceu, sumiu. Não é, pessoal. Da mesma forma que teve um tempo para esse tumor crescer dentro do organismo, existe um tempo para ele retroceder o máximo que ele vai conseguir. E dentro do método Kovacic, pessoal, depois que você começou o método Kovacic, normalmente o prazo máximo para diminuição desse tumor é 6 meses. Com 6 meses de terapia, você chega ao máximo que essa manifestação vai diminuir ou desaparecer, né? Ela começou a fazer a terapia, e a gente pediu, não toque. Ela, ok, não tocou. Depois de um mês, já foi tomar banho para poder ir fazer a cirurgia, e daí foi dar um toquezinho ali, e não achou, né? O tumorzinho dela foi para o hospital, lá, a médica também não achou, daí quando foi ver, o tumorzinho estava na parte de baixo da mama, estava bem mais para baixo, né? E o que aconteceu, né? O tumor, pessoal, ele é enraizado no tecido, o tumor maligno, ele é enraizado no tecido. Quando você começa a fazer o Kovacic, você tira a vitalidade do agente, corta o contato com essa vibração do subsolo, então esse tumor perde o que está alimentando ele, então ele começa a se desprender do tecido, amolecer e diminuir. E por que aconteceu com ela? Esse tumor se desprendeu, e aqui, como tem espaço vazio, digamos assim, o tumor foi escorregando até chegar aqui na parte de baixo, por causa da gravidade. E aí já estava um pouco menorzinho. Daí foi fazer a cirurgia, e uma cirurgia que era para tirar parte da mama, esvaziar a axila, um procedimento bem mais agressivo, né, invasivo. Daí o médico percebeu que ele estava só fazer uma incisão e tirar aquele tumor, que o tumorzinho estava solto lá dentro. Então foi um procedimento muito mais rápido, muito menos invasivo, e a própria regeneração é muito mais rápida, né? Então os pacientes do método Kovacic, quando fazem algum procedimento cirúrgico, os médicos costumam dizer, nossa, como o seu organismo recupera rápido, como a sua cicatrização é boa. Por que eles se surpreendem tanto com isso, com essa recuperação que os nossos pacientes têm? Porque um paciente convencional, que vai fazer um tratamento médico, isso vale para quimioterapia também, porque os nossos pacientes, normalmente, quando passam por quimioterapia, sentem menos efeitos colaterais. Alguns chegam a não sentir. E isso que eu estou dizendo, pessoal, não é um estímulo para fazer o Kovacic para combater efeito colateral, tá? O método Kovacic não é muleta de tratamento de outros tratamentos. É um tratamento em si, que tem esse benefício, tá? E não é também porque vai sentir menos efeito colateral que a gente que é para estimular fazer quimioterapia ou qualquer outra coisa, tá? São coisas à parte. Por que acontece? Quando um paciente normal, oncológico, vai fazer uma cirurgia, uma quimio, ele está com agente ativo no organismo. E ele normalmente continua dormindo exposto àquela vibração. E o que o agente faz? Por que a pessoa tem um câncer? Esse agente começa a causar disfunções no organismo. Então, entre várias questões, ele começa a atrapalhar as funções do organismo. A cicatrização não funciona direito, a imunidade não funciona direito, e é isso que faz gerar a reprodução aleatória incorreta das células, gerando os tumores. Tá? Então, quando a pessoa está com o agente ativo e vai fazer uma cirurgia, a cicatrização dela não é boa. Por quê? Porque o agente não permite isso. Então, a pessoa que tirou esse agente através do método Kovacic, que não está exposto à vibração e vai fazer o método Kovacic, o corpo dela está funcionando. Então, o corpo dela vai fazer o quê? O que naturalmente faz, que é o quê? Cicatrizar. Então, tudo que acontece com o método Kovacic está dentro da natureza.
está dentro das funções do organismo, porque é o organismo que faz essa recuperação, né? A gente costuma fazer uma comparação, pessoal, do método Kovacic com uma árvore frutífera. Por quê? Imagina assim, uma goiabeira. Eu vou até essa goiabeira, está cheia de goiabas, eu começo a arrancar todas elas. Arranquei todas as goiabas que tinham nessa árvore. Daí está vazia, não tem mais nada, peguei e fui embora. 3 meses depois eu volto. Eu olho para essa goiabeira. O que eu vou encontrar nessa goiabeira, pessoal? Goiaba. E por que tem goiaba nessa árvore se eu tinha arrancado todas essas goiabas? Uma questão muito simples. Essa árvore tem uma raiz no subsolo que puxa todos os nutrientes que ela precisa para quê? Para desenvolver. E desenvolver de uma árvore é o quê? É dar frutos, folhas, galhos. Então é natural que essa árvore continue replicando os frutos, porque a natureza dela é essa. Agora imagina uma segunda situação. Imagina que eu pego um machado ou um facão, vou nessa árvore e corto o tronco dela. Pá, pá, pá. A árvore cai no chão. Nesse mesmo momento eu olho para a árvore e ela está cheia de frutos, cheia de folhas, verde, bonito, igual estava. Né? Cortei e caiu. Imagina que eu fui embora. Daí 3 meses depois eu volto. Eu olho para essa árvore lá no chão. Como que ela está lá no chão? Ela está seca. Os frutos e as folhas dessa árvore caíram. Por que os frutos caíram e essa árvore secou? Porque ela não tem mais uma raiz no subsolo e está puxando os nutrientes para se desenvolver. Então, ela murcha e morre, pessoal. É o que acontece com o método Kovacic. Você tirou a vitalidade do agente e não está em contato mais com aquela energia que vem do subsolo, todas as manifestações da doença vão parar, vão secar. É aquilo que eu falei. Aquela manifestação que está enraizada, o que vai acontecer? Ela vai se desprender, amolecer, diminuir. Tá? Bom, pessoal, é isso. O método Kovacic é isso. Tá? Deu meia hora aqui, então eu vou abrir aqui se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Se a Renata quiser comentar alguma coisa do atendimento, também pode ficar à vontade. Né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Alguém falou alguma coisa ainda, Renata? Eu falei. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta em relação a... Você comentou sobre a energia, né, dos objetos, né? Aí eu queria saber se tem alguma relação, pelo menos baseada no Vastu Shastra, da geometria de potencialização de energia. Se você conhece, seria a geometria indicada na civilização védica, na cultura védica. Então, eu não saberia dizer, Paulo, eu não conheço, então eu não conseguiria dizer, assim. Mas, assim, o que o Sr. Estevam desenvolveu, ele é baseado no conhecimento que está aí, né? Então, acho que várias pessoas já observaram, por exemplo, a questão do agente, né? Essa próxima região do coração e do baço. Na medicina chinesa, por exemplo, eles dizem que tem uma explicação específica por causa do coração e do baço. Então, assim, apesar de a gente não citar e fazer referência, pode ser que tenha alguma referência a outras coisas. Uma referência não. Tenha uma base de estudos, né? Que eu estava pensando até. Pode ser igual, pode ser igual ou parecido, porque, assim, todos esses conhecimentos, né, eles foram desenvolvidos através da observação, né? Então, o que eu estou observando aqui é a mesma coisa que a pessoa está observando em qualquer outro local do mundo, né? Às vezes, a forma de interpretar pode ser um pouco diferente, acaba gerando vertentes um pouco diferentes, mas a questão pode ser a mesma, tá, Paulo? Eu não saberia afirmar para você, mas poderia ser a mesma. O isolante é a parte mais importante de toda a terapia. Por quê? Porque ele bloqueia essa vibração nociva que vem do subsolo, né? Então, não adianta fazer as sessões, tirar essa energia nociva do organismo, se você vai lá e volta em contato com a energia que vem do subsolo. E é por isso que o câncer volta, pessoal, né? Na grande maioria dos casos. Porque as pessoas normalmente continuam dentro da mesma rotina.
Elas podem ter saído da rotina momentaneamente, porque às vezes faz uma cirurgia e vai morar na casa do pai, para que o pai ajude no processo. Ou fez a cirurgia, começou a dormir no andar debaixo da casa, depois volta para o quarto dele lá em cima. Então, quando a pessoa volta em contato com essa vibração do subsolo, a doença volta novamente. É uma questão de tempo. Então, nós usamos essa peça metálica chamada isolante em todos os locais de rotina. Cama, cadeira de trabalho e cadeira de descanso. Né? É usada ali para quê? Ela bloqueia essa vibração, permitindo que a pessoa utilize o ambiente sem adoecer. Tá? Então, essa é a parte mais importante da terapia. Não se fala em nenhum possível resultado sem o uso adequado do isolante, tá, pessoal? Tá? Porque é ele que traz o resultado efetivo. Uma dúvida também. Pode falar. Bom dia, obrigada pela sua palestra. Bom dia. Não, por isso. Essa vibração é a mesma para pessoas que moram em apartamento do que pessoas que moram em casa? Como é que faz também para ter uma noção disso, né, do contexto onde a gente está? Se você mora no alto do morro, se você mora no nível do mar, enfim, avaliação mesmo do ambiente. E depois falar como a gente acessar, né, esses instrumentos, esses metais. Sim. Essas... Obrigada. Com certeza, vamos lá. Essa energia, né, essa vibração nociva que vem desse veio de água, não tem uma altura, a gente não tem uma altura determinada que ele chegue, mas ele chega muito alto. Um prédio de 20, 30 andares, ele chega tranquilamente. Até mesmo porque a gente não sabe quantos metros ele está abaixo da terra. Ele pode estar 1, 2, 5, 10 metros abaixo da terra, esse veio de água contaminado. Tá? Então ele vai subir e atinge todos os andares. Essa energia só só na vertical, tá, pessoal? Ela nunca vai na horizontal. Ela sempre só na vertical. E então, para você estar exposto a essa vibração, né? Até esqueci de falar esse detalhe, né? Qual que é a área de atuação dessa energia nociva? Por exemplo, tem 5 pessoas morando numa mesma casa, e daí a pessoa normalmente fala: poxa, tem 5 pessoas aqui, eu sou o único que está com câncer. Por quê? Se essa energia está na casa. Essa energia só na vertical, pessoal. Então, para você adoecer, você tem que estar exatamente em cima do percurso que esse veio de água faz. Esse veio de água, pessoal, pode ter 10 centímetros de largura, pode ter 30 centímetros de largura, né? Pode ser algo pequeno. Se for, por exemplo, a tubulação do esgoto que sai da privada do banheiro, vai ter aqui, ó, 5 centímetros de largura, né? Então, você precisa estar exatamente em cima. Então, se você tem que entender o quê? Que, por exemplo, eu estar aqui onde estou, estar meio metro para o lado, para nós já faz uma diferença muito grande, tá? Por quê? Porque essa vibração sobe só na vertical, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava dando uma palestra no interior de Minas Gerais, daí na sequência veio uma pessoa, né, uma médica, dar uma palestra também. E ela falou que já tinha ouvido falar do método Kovacic, e no próprio prédio dela tinha uma torre ali, né, uma das torres, né, sei lá, o final 3 do prédio, por exemplo, onde tinha várias pessoas com câncer. Daí ela resolveu pedir licença na casa das pessoas e percebeu o quê? Que todas que tinham câncer estavam com a cama numa posição específica. E as pessoas que não tinham câncer estavam com a cama, em vez de estar com a cama assim na horizontal, estava assim, de comprido aqui. Então, isso foi o suficiente para tirar a pessoa de um espaço que estava essa energia nociva para outro que não estava. Tá? Mas sobe sempre na vertical. Para encontrar essa energia, essa vibração nociva, existem normalmente técnicas de radiestesia que você consegue encontrar. Mas, pessoal, a gente não recomenda basear o seu tratamento nisso. Por quê? Porque pode ter algum erro, essa vibração pode começar a ter essa contaminação no subsolo depois que fez essa avaliação. Pode acontecer milhares de coisas ali que podem dar algum inconveniente, pode dar algum erro, né? Então, a recomendação nossa qualquer é usar o isolante, né? Você usando isolante, bloqueia essa vibração e você não precisa mudar de casa, não precisa saber se aqui ou ali você está usando isolante, você se protege, tá? Preventivamente. Agora... Oi?
Como prevenção também? Prevenção também. Eu uso como prevenção, tá, pessoal? O que acontece? Lógico, prevenção dentro do método Kovačić, a forma como nós acreditamos, tá, pessoal? A alopatia diz diferente, outras linhas de pensamento dizem diferente. Nós aqui dentro acreditamos nisso por quê? Porque para nós existe uma única origem, tá? Que é essa vibração que vem da água contaminada com fezes. Nós temos uma peça metálica que a gente chama de isolante, que ela bloqueia essa vibração, impedindo que ela chegue até a pessoa. Então, dentro da nossa linha de entendimento, isso serve como prevenção, tá? Eu uso, várias pessoas utilizam isso, e desde que utilizado corretamente, não tem problema. Lógico, pessoal, que a gente não pode prometer cura ou qualquer coisa do tipo, tá? Isso é uma coisa que nós não podemos, o médico, ninguém pode fazer, tá? Fazer alguma promessa. E como é que você tem acesso ao método Kovačić? Como é que você faz para fazer a terapia? Nós temos um site, que é o AEMK, Associação Estevam Maria Kovačić.org.br, tá? Lá você vai ter um botão Agende o seu atendimento, você clica lá e você vai ter uma relação dos locais que tem o atendimento. Nós temos atendimento em 15 estados, no Distrito Federal e em outros 4 países, tá? A grande maioria dos nossos atendimentos está no Brasil e na região Sudeste e Sul, né? São Paulo e Santa Catarina, são os 2 estados que têm mais atendimento, tá? Eu sei que tem parte das pessoas aqui que são desse grupo aqui que são de Salvador, né? Em Salvador a gente não tem um atendimento, mas temos próximo, a gente tem, quer dizer, não sei exatamente o quão próximo é. A gente tem Porto Seguro e tem em uma outra cidade que é mais perto, que é... Me deu um branco agora. Fica perto de... Itabuna. Obrigado, Itabuna. Itabuna ali é uma região mais, acho que mais no centro do estado, né? Eu não tenho certeza, assim, mas eu sei que fica entre Salvador e Porto Seguro, né? Mais ou menos, né? Tem ali, tá? Nós vamos lançar agora em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, um programa de capacitação, tá? Onde nós vamos capacitar novos voluntários, tá? Para fazer o atendimento gratuito. E também nós vamos começar a fazer o quê? A liberar que profissionais de terapias naturais possam oferecer a terapia de forma paga, tá? Então a gente vai ter essas 2 formas de trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que propaga muito mais rápido e atinge muito mais locais, chegamos a muito mais locais do que através do trabalho voluntário em si, porque através do trabalho voluntário a gente não tem receita, e sem receita a gente não consegue ampliar nosso trabalho. Infelizmente, doação é uma coisa que raramente acontece, muito pouco perto de todo o trabalho que a gente faz. Então, a gente vai ter essas 2 possibilidades. Então, a gente vai, lógico, continuar sempre, né, porque a nossa essência, tá, a maior e a coisa mais bonita dentro do método Kovačić é o trabalho voluntário, é esse amor à humanidade. Acabei não falando muito, porque acabo concentrando muito na terapia, mas, assim, o que nos move, né, o que faz o método Kovačić ter o valor que ele tem, dentro do meu ponto de vista, é exatamente isso, essa doação, esse amor ao próximo, amor às pessoas, o querer ajudar, né? Para mim, isso é muito maior do que a gente falar, por exemplo, numa cura para o câncer. E o método Kovačić é extremamente eficiente. Ele cura e já curou milhares de pessoas. Mas eu entendo, particularmente, que essa questão do amor, da forma como é trabalhada, como a forma que ela é distribuída, ela é muito maior. Porque se existisse muito mais amor no mundo, milhares de problemas não existiriam, né? Se as pessoas propagassem e vivessem mais pelo amor. Então isso, pessoal, está dentro da nossa essência, isso faz parte, é intrínseco, né? Não tem como desassociar. Mas eu acho que a gente sabe que liberando a possibilidade de profissionais de terapias naturais também oferecendo de forma paga, a gente sabe que isso vai, como se diz, vai explodir pelo país inteiro, né? Porque isso vai facilitar a disseminação da terapia. Mas a gente continua com atendimento gratuito. Então, a partir de janeiro, quem quiser ser voluntário ou quem quiser ser um profissional
parceiro, pode entrar em contato conosco. Na verdade, entre em contato conosco já, quem quiser, ou conhece alguém que possa se interessar, já manda e-mail para a gente no contato@aemk.org.br para se cadastrar, para quando chegar ali as primeiras turmas, que vai ser final de janeiro, começo de fevereiro, a gente já contacta e deixa tudo organizadinho, tá? Daniel, Alguma dúvida? uma pergunta. Uhum. Nós estamos aqui nos nossos encontros aqui no Sala dos Mantras, estamos maternando uma criança de 5 anos que está com leucemia já em estágio avançado. Acho que no momento está em Curitiba. A minha pergunta é assim, eu vi que tem tratamento em Curitiba, estou com o site aberto aqui. Minha pergunta é assim, vocês vão até a pessoa ou alguém da família tem que ir até vocês? Como é que funciona a logística aí? Tá. Normalmente a pessoa tem que estar no local, né? Por quê? O trabalho até agora ele é voluntário, então assim, a gente não tem como ficar indo até a casa das pessoas, né? Então o que a gente faz? Como é que funciona o atendimento hoje? Os voluntários se juntam um dia da semana, né? Como a terapia é uma vez por semana, então os voluntários se juntam uma vez por semana, digamos segunda-feira, e eles trabalham um horário específico, das 8 às 11, por exemplo. Como qualquer trabalho voluntário, eu posso ser voluntário no Covatic, mas eu posso ser voluntário no asilo, eu posso ser voluntário em qualquer outra entidade, você tem que ter um horário específico de trabalho e não muito longo, né? Por quê? Porque você tem que levar isso paralelo ao seu trabalho. Você não pode tomar muito tempo no trabalho voluntário, senão o seu trabalho, você não consegue trabalhar. Então, assim, pensando no trabalho no Covatic, a gente pensa sempre a longo prazo, a gente tem posto de atendimento hoje que já tem 10 anos, né, de atendimento. Então, tem que ser o quê? Poucas horas, uma vez por semana. Então, por quê? E daí, por que as pessoas têm que ir? Porque nessas 3 horas, eu consigo atender 10, 20, 30 pessoas em 1 hora, né? Então, 1 hora não, desculpa, em 3 horas aí. A gente consegue atender até 10 pessoas por hora, se tiver uma quantidade ok de voluntários. Então, a gente pode atender até 30 pessoas em 3 horas. Se eu for visitar uma pessoa em casa, pegando o exemplo de São Paulo e várias cidades, em São Paulo, no mínimo, eu gasto uma meia hora para ir. Mais o tempo do atendimento, digamos que seja meia hora, 40 minutos, mas meia hora para voltar, né? Fora o gasto que se tem para se deslocar, né? Eu gastaria 1 hora e 40 para atender uma única pessoa. Então, por uma questão de concentrar energia mesmo, né? Então, vamos atender onde a gente consegue atender mais. Às vezes, a gente até permite ir na casa da pessoa, mas é difícil, tá? Porque, assim, daí entra já uma série de outras questões também. A mãe quer, mas o filho não quer fazer terapia. Enfim, tem uma série de questões ali familiares e brigas e atritos que, de repente, a gente se vê ali no meio, né? Então, tem pessoas que não querem Covatic, e daí você vai lá e fica aquela situação estranha. Enfim, a gente recomenda normalmente não ir. Para você, desculpa, seu nome é? Pode chamar de Alessander. Alessander. Então, Alessander, a recomendação para você e para qualquer outra pessoa primeira coisa, pede para a pessoa, nesse caso a mãe, né, ou o pai, de preferência os dois, se puderem, entrar no site do Covatic. Ali tem uma aba que você vai ver que chama o essencial do método Covatic. A gente pôs em uma única página tudo que é mais importante e vital. Então vai ter 2 vídeos sobre teóricos, 2 vídeos de depoimento, vai ter uma revista. Assim, o que é essencial para conhecer o Covatic? Pede para ele ver essa página. Se ele gostar, se ele simpatizar, se ele quiser, ele, né, não você, ou a pessoa que está indicando, a própria pessoa tem que pegar o telefone e ligar e agendar o atendimento. Daí conversa com o voluntário lá para ver o que é possível fazer, tá? É importante que a pessoa, porque assim, vou dizer para vocês que assim, talvez não, mas a grande maioria das pessoas vem fazer método Covatic e não quer fazer método Covatic. Isso é meio irônico, porque a pessoa não quer porque ela vem. Normalmente já vem porque não tem mais opção, esse é o primeiro ponto, né? O médico fala, você tem 6 meses de vida, você tem 3 meses de vida, alguma coisa do tipo. E ainda tem alguém por trás, tem a mãe que está empurrando, tem a esposa que está empurrando ele para ir fazer a terapia, e a pessoa em si não quer fazer, né? Isso gera alguns atritos. E qual que é o problema disso? Se a pessoa não quer fazer,
ela pode até ir ao local de atendimento, ela pode fazer o U e acelerador que o voluntário vai pôr, mas chegar em casa, ela não vai usar isolante. Não usando isolante, a terapia não funciona. Então, é por isso que é importante que a pessoa assista, veja o material, ela queira fazer o método Kovacic e ela entre em contato, ela se movimente para que a coisa aconteça, né? Aí a chance de fazer correto, ter o resultado é maior. Tá? Mas lá em Curitiba temos 2 locais de atendimento. Beleza, obrigado. Vou entrar em contato com a família. Pode ter contato. Para a criança, só um detalhe. Para a criança, o resultado é muito rápido. Leucemia, então, é muito mais rápido ainda. Por quê? Leucemia não tem uma manifestação física que precisa retroceder. Tem um tumor ali que você precisa desmanchar. É um órgão que não está funcionando corretamente. E para o órgão voltar a funcionar corretamente é muito rápido. Então, dependendo da idade, a gente tem criança com 1 mês que some completamente qualquer sinal de quimioterapia. Não, de leucemia, né? Por quê? Porque o órgão não funciona. Então, o organismo da criança, ele está muito rápido. Ele está em desenvolvimento, a criança, né? Naquele boom do desenvolvimento. Então, cicatrização, imunidade, todo o sistema está muito rápido, está tudo muito forte. Então, a criança normalmente recupera muito rápido, tá? Só um porém, assim, para entender. Que, lógico, difere de um adulto, como a gente, que tem uma outra velocidade, e que difere de uma pessoa idosa, que tem uma outra velocidade, é tudo mais lento o sistema da pessoa, né? Então, assim, todo mundo vai para a mesma direção, mas aí existe uma diferença na velocidade de que a coisa acontece, tá? Mais alguma pergunta? Alguém tem? Para eu adquirir, assim, um isolante, como é que eu faço? É no site? A gente compra? Se você não for paciente, né, como vocês estão... É todo mundo de Salvador aqui ou tem outras cidades também? Não, eu sou de Mato Grosso do Sul, tem tudo que é estado. Da onde? Alex. Agora eu tô Tá. Eu pensei que era uma ou outra cidade. Não, então tudo bem, então deixa eu falar. Bom, então se for uma cidade, vocês entram lá no site, né? Se for uma cidade que tem atendimento, você pode pegar direto na cidade, ali no local de atendimento. Você liga, daí vai lá no dia do atendimento e pode pegar o material. E aproveita, é que também estamos na pandemia, então muitos pontos de atendimento não estão funcionando de uma forma restrita. Eu acabo esquecendo esse detalhe, tá? Agora, se é uma cidade que não tem atendimento, você pode mandar um e-mail para a MK, nesse contato @, dizendo que você gostaria de usar o isolante. Mas nesse caso é só para quem está saudável, tá? Quem não tem nenhuma diagnóstico da doença, tá? Quem tem diagnóstico da doença, e aliás, para fazer a terapia Kovacic precisa ter diagnóstico médico de câncer, tem que ter um atestado médico que tem câncer para fazer a terapia. Daí você tem que ir até o local, tá? Enfim. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, Daniel, eu acho, em nome aqui do grupo, a gente vai te agradecer, né, gratidão, né, pelo ensinamento sobre o método Kovacic. Eu tenho certeza que vai ajudar-nos bastante, até para maternar outras pessoas, porque nós estamos aqui nesse encontro das manhãs, em oração e maternando sempre alguém próximo e toda essa humanidade, né? Então, eu desejo para você que prospere a prosperidade, que possamos, né, que o método possa atingir o máximo de pessoas possível, né? Porque é muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Que ajude mesmo. Gratidão. Muito obrigado, viu? Gratidão, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo, viu? Okay. Obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.